Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o vosso irmão em Cristo, irmão Edismar. Estou passando aqui para contar o meu testemunho, testemunho do meu casamento. Meus irmãos, Deus, Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Meus irmãos, eu tenho 25 anos, a minha esposa tem 20, sou mais velho que ela, 5 anos. Nós somos do interior da Bahia, somos baianos e Deus, desde já, de cedo, ela com 10 anos, eu tinha 15, Deus já começou a fazer uma obra na vida, primeiramente dela. Eu estava num culto na minha igreja e ela foi visitar a minha igreja onde eu congregava. E ali ela me viu e ela gostou de mim. Ela me achou bonito, gostou, admirou da minha pessoa. E ali ela pediu a Deus que eu fosse o varão dela. Mas passando-se um tempo, eu já estava chegando quase 20 anos, ela estava quase completando 15. Estava em uma festividade, em um culto na igreja vizinha, próxima à cidade minha. E ali, meus queridos, eu já não conhecia mais ela me conhecia, mas assim, tinha passado já assim um tempo, um bom tempo, né? E ela me viu ali naquela festividade, e o engraçado, modo de se dizer, é que quando eu vi ela, eu falei, nossa, que jovem bonita, queria uma moça dessa na minha vida, Senhor. Essa moça canta bem, é uma mulher de Deus. E Deus falou comigo assim: ela será a sua esposa, né? Aí ela me viu ali sentado no fundo, lá no fundo da igreja, sentado. E ali, irmãos, Deus falou com ela que eu seria o esposo dela. E Deus fez uma obra muito grande. Um mês e poucos depois, no dia do culto, nós não conversamos nem nada, mas um mês depois, numa festividade que tinha na nossa igreja sede, permitiu-se ali ao Senhor, permitiu Deus ali que eu mais ela entrasse em contato um com o outro, intermédio do WhatsApp, né? E ali, irmãos, Deus começou a fazer uma obra. Eu visitei a família dela, pedi ao pai dela em namoro, nós começamos a namorar, ela conheceu a minha família, e assim nós foi começando. Só que aí, irmãos, algo que me perseguia, um demônio, uma entidade maligna, um espírito maligno que vinha de geração em geração, me perseguia, irmãos. E era um espírito que faz o homem, quando não está bem, quando o homem não ora, faz o homem trair a esposa, pecar, beber, fumar e etc. E eu mesmo no namoro, irmãos, eu comecei a ter uma vida ruim. Eu começava a atrair minha esposa por redes sociais. Facebook, às vezes pelo WhatsApp, Instagram. E eu falo para você, se você não tiver cuidado, irmãos, com redes sociais, ele pode destruir seu casamento. Foi o que destruiu o meu. Foi a brecha que eu deixei aberta e onde o inimigo usava mais para poder destruir meu casamento. E assim, meus irmãos, mesmo a minha esposa descobrindo que na época era namorada, ela me dava oportunidade, me dava chance de eu continuar, sabe? Nós continuava até que em si nós fomos morar em São Paulo, foi eu, minha sogra, as minhas cunhadas, e ali moramos ali. Eu comecei a trabalhar para poder nós casar e acabamos casando, né? De casado temos 4 anos e juntos temos 5 anos juntos. Já temos uma filha, a minha filha fez 2 anos agora em março. Então, meus queridos, nós casamos ali, congregávamos nós numa igreja muito boa, uma igreja muito abençoada. E ali em São Paulo nós começamos ali, casamos, mobiliamos nossa casa, era a bênção de Deus, né? Eu estava trabalhando, estava bem estruturado, até que chegou o dia de eu viajar. Eu ia entrar de férias no mês de fevereiro, só que aí decidi me colocar de férias em março. Se você me procurar, você quer ir para a Bahia, morar na Bahia novamente, eu falava que não, porque eu estava estruturado na Bahia, em São Paulo. Fui para a Bahia, meus irmãos, quando chegou na Bahia, aconteceu a pandemia, pararam-se tudo, parou rodoviárias, parou aeroporto, parou tudo. E ali, meus queridos, eu fiquei ali, preso na Bahia, não podia voltar.
A empresa me mandou embora, dizendo que eu tinha abandonado o emprego, estava sem nenhum dinheiro no bolso, morando de favor com meu sogro, né? Mas graças a Deus os meus sogros são bênção de Deus, só tenho que agradecer a eles. E aí, meus queridos, eu comecei a ajudar minha sogra fazendo a obra de Deus. Eu e minha esposa louva, eu prego e começamos a fazer a obra de Deus. Só que aí, meus queridos, eu trabalhava fazendo bico, né? Até que eu arrumei um serviço. Olhe para você ver, irmãos, por isso é importante de você orar, pedir a Deus direção sobre certas coisas. Eu não orei, não falei nada com Deus, e eu comecei a trabalhar numa distribuidora de gás, irmãos. E ali, meus queridos, eu comecei a enfraquear. Não estava orando, perdendo o culto, e dei brecha para o inimigo acabou fazendo coisas na minha vida, irmãos, que acabou de eu traindo minha esposa, sabe? Aí foi uma reviravolta, minha esposa ficava muito mal. A minha esposa, irmãos, ela deu ter depressão, começo de depressão, ansiedade, ficou muito ruim. Eu também ficava ali culpado por aquilo que eu fazia, falava que me arrependia, mas parece que era mais um pensamento de culpa do que de arrependimento. Até, irmãos, que ficamos ali um período na Bahia e decidimos recomeçar uma vida aqui no Valparaíso, no Goiás, fica próximo a Brasília. E decidimos recomeçar e vimos para cá. Chegamos aqui alegres, animados e começamos a nossa vida aqui. Só que aí, meus queridos, era um porém. Quando nós chegamos aqui, eu mais minha esposa foi pegando um período assim de esfrias espiritual que nem ela orava nem eu orava, irmãos. Tava dois mortos espirituais dentro de casa, sabe? E aí era discussão, era briga, era confusão. Eu chegava do serviço estressado, brigava, nós não orávamos. Ia para o culto, mas não tinha aquele compromisso de ter uma vida de oração, de buscar Deus, de ler palavra, de ler Bíblia. Nós não tinha isso. E aí, meus irmãos, observe bem. Teve um período que acabei enfraqueando, como falei para vocês, que eu não orava, não fazia, não pagava preço, não fazia nada, sabe? Eu peguei, conversei com a moça, com o rapaz, com a moça, e acabou da minha esposa descobrindo, e aí foi aquela confusão novamente. E aí mesmo assim, irmãos, ela permaneceu, só que você percebia que ela já estava bem baqueada do que tem. E não é, né, de se dizer, né, irmãos? A luta que ela vinha enfrentando comigo, eu falo que ela, até hoje falo para ela que ela foi muito forte, porque eu não estava sendo um homem fiel e um homem que eu dei muito trabalho para ela, dei muito trabalho para minha sogra orou muito e eu ainda oro pela minha vida, sabe? E aí, meus irmãos, eu peguei e me arrependi muito, sabe, do que eu fazia. Só que ela falava para mim que um dia ela iria decidir, que um dia ela ia cansar e iria largar e abandonar isso. E quando foi em setembro, irmãos, ela me entrou em contato comigo, eu estava trabalhando, e ela falou comigo que ela iria separar de mim, que não dava mais, que não aguentava mais, e que não me amava mais, não gostava de mim, e que o amor dela tinha esfriado por mim. Ela gostava da minha pessoa, que era um rapaz gente boa e tal, mas não amava mais. Sabe, irmãos? Estava com os dois irmãos dentro de casa. E aí, irmãos, eu falo para você que aí no momento que ela me falou isso, eu não dei muito crédito, né? Não acreditei muito, pensei que era apenas conversa dela. Mas quando foi no dia 8 de outubro de 2022, ela decidiu ir embora. Ela pegou e foi embora para Bahia. Só que quando ela foi embora, irmãos, na minha mente assim, eu falei, não, ela vai voltar. Mas, irmãos, depois que ela fechou o portão de casa, que ela pegou o transporte para ir embora, que eu entrei para dentro de casa e eu desabei em lágrimas chorando. Um desespero, uma lágrima chorando. E aí aqui em casa ficou o berço da minha filha, ficou as roupinhas da minha filha, ficou a roupa dela. E eu chorava, irmãos, dia e noite. Acordava de madrugada chorando, ia tomar banho chorando, sabe, irmãos? E aí orando, e orando a Deus, e pedindo a Deus resposta, pedindo a Deus para restaurar, e fazia promessas. Irmãos, entenda, quando você entra no deserto, irmãos, agora é você e Deus. E aí, meus queridos, ela foi embora. Chegando na Bahia, ela descobriu mais algumas coisas. E ela ficou muito revoltada, ficou muito chateada. E aqui o que eu fiz, irmãos, eu falei, pensei comigo, eu tenho duas coisas. Ou eu luto pelo meu casamento,
ou eu abandono ele. Porque o culpado foi eu, o erro foi meu, quem praticou as iniquidades, tudo foi eu, então é eu que tenho que correr atrás. Eu pensei nisso. E aí você observa um homem, irmãos, fazer isso, né? Então tem que realmente amar. Então foi naquele momento que eu descobri que eu amava ela verdadeiramente, irmãos. Então eu decidi lutar pelo meu casamento. Eu decidi ir para os joelhos. Eu decidi acreditar no poder da oração, no Deus que eu servia, no Deus que eu clamava. A minha esposa não queria saber mais de mim, sabe? A minha esposa ficava assim 20 dias, 15 dias sem conversar comigo. Às vezes entrava em contato só para mim poder falar algo sobre a minha filha. Eu conversava com ela assim, irmão, mandava mensagem, ela me ignorava, não me dava atenção. Eu chorava muito. Aí foi que eu descobri, meus irmãos, o canal da irmã Camila. Descobri, comecei a assistir uns vídeos delas, ela começou a dar dicas, aí foi vindo os vídeos dela contando como é que foi a restauração do casamento dela. Observei um vídeo dela falando sobre o caderno que ela fez, né? Sobre no monte, os últimos dias de deserto dela, o sonho que ela teve. Eu vi esses vídeos, tudo serviu para mim, irmãos. E eu me identifiquei um pouco com a trajetória da irmã Camila. Aí eu comecei a orar, comecei a pagar um preço, comecei a buscar. Aí teve um período, irmãos, que quando foi que a minha esposa ela tinha pedido divórcio, quando ela pediu as fotos do documento, eu ainda segurei um pouco, sabe? Para eu não mandar. Mas depois eu fiquei com raiva, irmãos. Fiquei irado, falei, não quero saber mais não. Eu excluí o número dela, mandei foto do documento todo, já pedi para divorciar mesmo. E entreguei na mão de Deus. Falei, se for de Deus, vai acontecer o divórcio. Se não for, não vai acontecer. E aí, meus queridos, eu peguei e entreguei na mão de Deus e não excluí o contato dela, não conversei mais com ela. Aí foi, irmãos, o período que ela entrou no deserto. O período que ela entrou no deserto, e aqui eu continuei. Ela entrou no deserto, pelo que ela me falou, foi do final de novembro para dezembro. Foi o final que eu estava quase saindo do deserto. E aí eu me lembro que começamos, e uma coisa que me doía meu coração era passar Natal e Ano Novo, irmão, sem a minha família, longe da minha filha, longe da minha esposa. Só que aí chegou janeiro de 2023. E aí, irmãos, eu orava a Deus, entregava na mão de Deus. Não vou dizer assim que todo dia eu lembrava dela, mas eu, de vez em quando eu lembrava do nosso momento, chorava, só que eu já estava um pouco conformado, sabe? E eu comecei a esquecer um pouco daquilo, sabe? E aí, irmãos, teve um período que eu peguei, a empresa me avisou que eu ia entrar de férias. Aí eu pensei assim, não vou de férias, não vou viajar não, porque eu sei que se eu for para lá, meu sentimento vai de novo aumentar, aí eu vou voltar para cá, vou ficar sofrendo aqui, porque ela não vai querer voltar mais comigo. Aí eu peguei e falei com ela, mandei mensagem para ela, falei que não iria voltar para Bahia, porque devido não disse para ela o que eu ia, né, o que ia, com medo que eu tava, mas eu falei que não ia, falei que eu ia mandar um dinheiro para ela, mais a minha filha. E aí, irmãos, ela insistiu para mim poder ir, para poder me ver, que queria ver, para mim ver a minha filha, perdão. Ela insistiu para mim poder ver a minha filha. E aí, irmãos, eu achei estranho, porque ela não era desse jeito de se abrir. Isso em janeiro. E aí, queridos, eu tive uns sonhos com ela também. Só que eu já dou a dica para vocês: quando vocês tiverem um sonho, não fale. Ore a Deus. Fique em silêncio. Ore a Deus, porque muitas das vezes Deus não usava, irmãos, ninguém para chegar até mim. Mas Deus me mostrava em sonhos. Eu comecei a orar, buscar, comecei de joelhos, orava, comecei a fazer propósito de madrugada, jejum, não pelo casamento, mas sim pela minha vida espiritual. Porque antes, irmãos, de Deus mudar ela, Deus precisaria me mudar primeiro. Deus precisaria tratar comigo, trabalhar comigo, para depois trabalhar com ela e para juntar nós dois, porque não dava para viver uma vida daquela forma mas ela estava vivendo. E aí, meus irmãos, quando deu assim, já para o final de janeiro, depois do dia 20 de janeiro em diante, acho que foi isso mais ou menos,
umas 2 semanas de eu ir para a Bahia, eu senti um incômodo, irmãos, de poder estar orando por ela, apresentando a vida dela, sabe, para Deus dar força a ela, graça a ela, e comecei, irmãos, a apresentar ela sem entender. Quando foi, irmãos, assim, faltando uma semana, eu entrava de férias, acho que era no dia 1º de fevereiro eu entrava de férias. Quando foi assim, mais ou menos para o dia 1º de, sim, já para o dia 3, mais ou menos, ela entrou em contato comigo novamente, a minha esposa, procurando se eu iria mesmo, se eu ia viajar, se ia ou não ia. E eu falei que não ia, porque eu não estava tendo condições, né, financeira, e realmente não estava tendo, sim. Aí ela pegou e falou para mim ir, dar um jeito para mim ir, porque precisaria da minha filha me ver, sabe, irmãos, conversando comigo. E aí, irmãos, eu falei, não, vou fazer um esforço para mim ir. Ela falou, tá bom, tudo bem. Aí nisso, irmãos, eu falei, não, eu vou viajar, vou dar um jeito aqui, eu vou viajar. Acabei ajeitando dinheiro aí para poder viajar. Só que aí eu falei com Deus, irmãos, que se fosse da vontade de Deus, que se fosse para restaurar meu casamento, Deus permitiria essa viagem. Mas se não fosse, não permitiria que eu fosse. Aí, irmãos, Deus colocou a mão dele e começou Deus trabalhar e acabou dando certo de eu ir. Quando eu cheguei na Bahia, eu não mandei mensagem para ela. Eu cheguei na segunda-feira, eu não mandei mensagem para ela. Aí quando foi assim, por volta das 10 da manhã, mais ou menos, ela me mandou mensagem, a minha esposa, procurando como é que foi a viagem e como é que foi. E eu comecei a conversar com ela, ela foi se abrindo, irmãos. Ela começou a mudar, ela começou a me puxar a conversa comigo, coisa que ela não fazia. Aí acabou de nós parar de conversa. Passando assim uns 5 minutos, ela mandou mensagem novamente para mim, falando, olha, quando você quiser ver a nossa filha, você fala, nós marca. Ah, foi assim, acabou nós marcando de ver. Irmãos, quando ela me viu pessoalmente, a minha esposa me viu pessoalmente, quando eu vi ela, sabe quando você está namorando, que você nunca viu aquela pessoa, que você vê a primeira vez, aquela ansiedade, aquele gelo no coração, foi assim, quando eu vi ela, depois pode-se dizer de 4 meses, que ela me viu, aí nós sentamos no banco, aí eu peguei ela, irmãos, dei um abraço nela, minha esposa deu um beijo na testa, aquilo marcou ela, sabe? Aí ela sentou no banco, assim, na praça, nós começamos a conversar. Aí ela pegou e falou comigo bem assim, olha, Irismar, você agora embaralhou minha mente toda. Eu falei, por quê? Cara, eu agora estou assim, pensando em voltar para você ou não voltar. Sabe, irmãos? Deus começou a trabalhar, meus irmãos. Aí você lembra que eu falei para você que Deus 2 semanas incomodou para me orar por ela? Foi isso, irmão, porque ela me contou que 2 semanas antes de eu vir, ela teve um sonho comigo. E no sonho, eu estava mais ela sentada na mesma praça, no mesmo banco, conversando. E ela falou que quando ela acordou apaixonada, sem entender. Sabe, irmão? Então, irmãos, eram as orações que eu estava orando, que Deus estava trabalhando na vida dela. E aí, meus queridos, naquele dia, naquela tarde, ela me chamou para ir para a casa dos pais dela, né? Para ir lá, para ir visitar lá. Só que aí eu fiquei um pouco assim, porque o pai dela, irmãos, não queria saber de mim mais. Estava revoltado comigo. Mas mesmo assim, irmãos, ela me falou que o pai dela estava procurando se eu iria lá. Aí eu peguei acabando indo lá, fui na casa da meu sogro. Os meus sogros me recebeu muito bem. Louvo a Deus pela vida dos meus sogros. E aí me receberam bem, irmãos. E quando foi à noite, irmãos, nós conversando, eu e minha esposa conversando, nós decidimos voltar. Ela falou que iria voltar comigo. E ela confirmou, irmão, falando para mim que ela sempre me amou, que ela estava apenas magoada e triste, mas ela sempre me amou. Sabe, irmãos? Então, irmãos, Deus fez uma obra na minha vida, fez uma obra na vida da minha esposa. Deus restaurou meu casamento para a honra e glória do Senhor. Irmãos, não foi fácil. Dia 6 de março agora fez um mês que Deus restaurou meu casamento. Quando, irmãos, teve a restauração, teve muita luta, sabe? Mas ela discutiu umas 2 para 3 vezes, assim, discutiu, uma discussão feia, mas aí colocamos a cabeça no lugar e lutamos, irmãos, e graças a Deus, Deus fez a obra na minha vida, está fazendo ela na vida dela, está cada dia me libertando, está cada dia libertando ela. Hoje, irmãos, eu sou um homem completamente diferente para a honra e glória do Senhor Jesus, ela também é uma mulher completamente diferente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos? Então Deus fez uma obra poderosamente na minha vida e na vida da minha esposa. Então vale a pena ir orar, vale a pena buscar a Deus,
vale a pena confiar no Senhor. Eu ouvi os irmãos contando um testemunho, e eu falava, será, meu Deus, se um dia eu vou contar um testemunho assim, e Deus está permitindo hoje eu aqui, estar gravando esse áudio, irmãos, para falar para você que Deus, ele é fiel. Bom, continua pegando as dicas da irmã Camila, continua com o seu propósito, orando, que a sua hora está chegando. O de repente de Deus é rápido, irmãos. O de repente de Deus é de um piscar de olho, porque 1000 dias para Deus, ou melhor, 1000 anos para Deus é como um dia. Entendeu? E Deus, irmãos, ele faz assim, ó, piscar de olho. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, Deus, irmãos, ele tem um poder, é o único que tem o poder de mudar a sua situação, é Deus. Tá bom, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero que esse testemunho possa ajudar vocês a edificar as vossas vidas, tá bom? Deus abençoe a irmã Camila, a sua equipe aí e toda a sua família. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e fiquem na paz do Senhor Jesus.